Pessoal, a gente vai falar sobre o poder constituinte, certo? O que é o poder constituinte? Vai constituir algo, perfeito? Então, o que é esse algo? É uma Constituição Federal. Constituir uma Constituição Federal, certo? Constituinte, constituir uma Constituição Federal, certo? Então, a prerrogativa de elaborar ou até mesmo alterar uma Constituição Federal. O poder emana do povo. Então, o poder constituinte também, o titular também vai ser quem? O povo, perfeito? Então, nós temos dois segmentos aí do poder constituinte. Primeiro vai ser o derivado, não, o originário. Depois nós vamos ter quem? O derivado. O originário é aquele que vai o quê? Aquele que vai elaborar a lei maior. Elabora. Quem é a lei maior? Elabora a Constituição, no caso, nosso exemplo aí, nosso Brasil, elabora a Constituição Federal pela primeira vez, certo? E o derivado, ele vai estar aí reformulando, ele vai estar alterando uma Constituição Federal, ou até mesmo ele vai estar aí elaborando uma Constituição estadual, perfeito? Então veja, o poder constituinte originário é o poder de elaborar uma nova Constituição. Pode se manifestar de duas formas distintas. A primeira, quando na formação de um novo Estado, certo? Um novo país. Está nascendo lá, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos aí Nossa, que Brasil feio. Tá aí, mas errei. Cortei aqui, vamos supor que o Sul se desmembrou do restante do país. Não pode, mas eu só por exemplo. Agora eu vou ter o que? Um poder constituinte originário, que ele vai elaborar a Constituição Federal, a nova Constituição Federal aí desse novo Estado que está ocorrendo. Então esse novo Estado também pode ser chamado de poder constituinte originário histórico, ok? E na ruptura da ordem jurídica de um Estado pré-existente, então na ruptura de uma ordem jurídica de um Estado pré-existente, em que uma Constituição é substituída por outra, o poder constituinte originário vai ser revolucionário. Exemplo, nós tivemos algumas Constituições Federais, 824, 1891, a 1934, a 37, a 1946, a 69, a 88. Então, nesses casos, nós vamos ter o que? O poder constituinte originário revolucionário, perfeito? E essa ruptura, certo? Do poder constituinte originário revolucionário pode ocorrer de forma democrática, como exemplo a Constituição Federal de 1988, ou pode ser de autoritária, como por exemplo a de 37, sendo que nesta última pode-se dizer que o poder constituinte originário foi usurpado, ou seja, é usurpado porque ele foi autoritário, não está de acordo com a vontade do povo, perfeito? Então foi usurpado de maneira temporária por detentores ad hoc do poder estatal. As características do poder originário, então ele vai possuir uma característica. A primeira vai ser que é um poder político e não jurídico. Por que ele é político? Porque ele antecede a formação do ordenamento jurídico, porque o ordenamento jurídico vai estar estritamente vinculado aí à Constituição Federal que foi recém-elaborada, perfeito? Então, primeira característica é um poder político, não jurídico, é um poder político, certo? Quem é o poder jurídico? Aqui vai ser quem? Os demais poderes constituinte, o revisor, reformador e o decorrente. Então, estes poderes serão chamados de poderes constituintes jurídicos, já que foram instituídos pelo poder constituinte originário e retiram do fundamento de validade diretamente do ordenamento constitucional inovado. O que ele está dizendo aqui? Que aqui o poder
constituinte originário, ele vai elaborar a Constituição Federal, certo? Ela não vai encontrar limitações, ela não vai estar vinculada com qualquer ordenamento jurídico prévio, até mesmo de uma anterior Constituição Federal, perfeito? Então ela não vai estar vinculada a nada, o poder constituinte originário é limitado. Que mais? Agora, então, ele vai ser então um poder político, não está vinculado a nenhum ordenamento jurídico. Agora aqui embaixo vai ocorrer, por exemplo, as emendas à Constituição. Agora essa emenda ela vai obedecer o que está previsto dentro da própria Constituição a respeito dessas emendas, como que pode ser emendada uma Constituição Federal. Então agora vai ter o que? Uma observância, certo? A algo que já existe, esse algo que já existe é a Constituição Federal, portanto o poder constituinte derivado, certo? Revisor, reformador ou decorrente, eles vão ser agora o que? Um poder o que? Jurídico, poder jurídico, porque já existe agora uma Constituição Federal, certo? Então o poder constituinte originário vai então ser instituído para elaborar uma Constituição Federal, e esse poder vai ter aí então essa característica de poder político. Então essa situação. Segunda característica é um poder ilimitado, como nós já dissemos. Então ele não vai estar restringido pelo direito pré-existente, porque direito pré-existente não tem mais validade. Perfeito? Está nascendo uma nova Constituição Federal que vai ser a fonte de todo o ordenamento jurídico aí próximo. Então não deve observância aí ao direito positivo antecessor. Pode mesmo ultrapassar as cláusulas pétreas, são as cláusulas que elas são não podem ser abolidas, modificadas, tendentes a abolir, e também não estão aí limitadas a algo como o direito adquirido aí sob o regime constitucional prévio, perfeito? Então ele não vai estar restringido, então não vai existir cláusulas pétreas e não vai existir direito adquirido. Então o direito adquirido acabou, está nascendo uma nova Constituição Federal, perfeito? Então esse poder constituinte ele não vai observar cláusulas pétreas pretéritas, não vai observar direitos adquiridos. Pode observar? Pode, beleza? Mas via de regra não pode reclamar um direito oriundo da Constituição anterior. Agora, se a Constituição que está nascendo ela for expressamente estabelecida ao contrário, ou seja, direitos pretéritos poderão ser então agora requeridos, mas devem estar o que? Expressamente aí no novo texto constitucional. Perfeito? O poder ele é autônomo. O que significa isso? Que não se subordina a nenhum outro poder. Nenhum outro poder vai estar subordinado ao poder constituinte originário. Inclusive eu posso alterar esses poderes, porque o poder é uno, ele só está repartido aí por especificidades, de acordo com aí de acordo com o que nós chamamos aí de podemos chamar de repartições por como que eu posso dizer, por me fugiu o termo agora, mas didaticamente nós utilizamos aí a repartição dos poderes segundo Montesquieu, que ele fez isso, mas didaticamente só para fins das especificações, das qualificações pela matéria, em razão da matéria, certo? Então seria isso, mais ou menos isso que eu queria falar, em razão da matéria, em razão
da especialização, melhor dizendo, ok? Então o poder, por exemplo, temos o poder executivo, vai executar, vai administrar, o legislativo vai legislar, vai controlar, o judiciário vai julgar. Essas são as funções principais ou as funções típicas desses poderes. Mas eu posso, no poder constituinte originário, eu posso alterar esses poderes. Posso trazer, por exemplo, como já existiu o poder chamado poder moderador, certo? Posso. Por quê? Não está subordinado à nova Constituição. O poder constituinte, ele não vai estar subordinado então a nenhum outro poder. É um poder incondicionado. O que é incondicionado? Então ele não está sujeito a nenhuma uma forma pré-definida para a manifestação de sua vontade, nem para a elaboração de sua obra, que é a Constituição Federal. Então ele é incondicionado, não observa condições. Também ele é um poder permanente. Então acabou a Constituição Federal, o poder constituinte originário ele não vai ser exaurido, ok? Então ele vai continuar existindo. Então ele permanece em um estado latente e podendo se manifestar a qualquer tempo, seja por meio de uma Assembleia Constituinte ou por um ato revolucionário, e o poder constituinte originário ele vai estar se manifestando. Então o poder constituinte originário ele é permanente. Ele é o que? E por ser ilimitado não poderá sofrer controle de constitucionalidade. O que significa isso? Que o que está previsto nas normas originárias, certo? Então as normas originárias estão previstas lá na Constituição Federal que acabou de nascer. Então essa Constituição Federal não vai ter o que? Controle de constitucionalidade, não vai observar nenhuma regra, ela é o que? Ilimitada, ela não vai ter, ela é incondicionada, não vai sofrer aí limitações no tempo, perfeito? Então, agora, se eu vou emendá-la, vai ter característica, vai ter dispositivos dentro da Constituição Federal que vai trazer aí procedimentos a serem observados. Se esses procedimentos não forem observados, agora a emenda à Constituição Federal, ela vai sofrer controle de constitucionalidade, ok? Então, quando ela for alterada ou incluir novos dispositivos na Constituição Federal, aí vai ocorrer por emenda constitucional. Essa emenda constitucional ela vai sofrer controle de constitucionalidade. A fonte de validade da ordem jurídica, então a Constituição Federal vai ser a fonte, vai ser da onde que vai ser a raiz, o cerne de todo o ordenamento jurídico, a fonte que vai no sentido da fonte de água, lá que nasce a nascente então do ordenamento jurídico vai ser a Constituição Federal, perfeito? Então ela é a fonte de validade. Então se eventualmente nasce uma legislação e essa legislação aí eventualmente estiver em discordância com algum parâmetro da Constituição Federal, essa norma vai ser questionada e vai ser expurgada do ordenamento jurídico pelo controle de constitucionalidade. Agora vamos falar sobre o poder constituinte, tira daqui, poder constituinte derivado, certo? Ele também é chamado de remanescente, secundário, instituído, constituído ou de segundo grau. É previsto no próprio texto da Constituição Federal, ok? Representam o poder de alterar a Constituição dentro das regras por ela estabelecidas. Então, poder constituinte derivado, certo? Vai ser para alterar a Constituição Federal. O poder constituinte derivado, ele vai ter aí algumas divisões.
Primeiro, poder constituinte derivado reformador é o poder competente para modificar o texto da Constituição Federal, respeitando o regramento estabelecido pela própria Constituição Federal. Exemplo, na Constituição Federal de 88, vai falar que aí no artigo 60, o processo da emenda constitucional que vai ocorrer, que vai dizer lá que é 3/5 dos votos nas duas casas, certo? Em 2 turnos, perfeito? Vai trazer o regramento aí. O poder constituinte ainda vai falar sobre o revisor. Primeiro, então, foi o reformador, que vou trazer uma emenda. Agora, uma revisão que poderia ocorrer pela Constituição Federal. Nossa, tá lá no artigo aí 3º do ADCT da Constituição, que são ações que é isso que ainda esqueci? Ações transitórias. São ações, caramba, como que é, Jesus amado? Daqui a pouco eu vou lembrar o que é isso aí. A DCT vai ser o termo, agora esqueci, rapaz do céu, peraí. Deixa eu puxar aqui, caramba, é o tico-teco dando pane aqui. Ato das disposições, é isso, disposições constitucionais transitórias. Então aqui vai estar as regras aí na transição de uma Constituição Federal para outra, por exemplo, ou outras disposições de forma que vão estar aí de forma transitória, ok? Quase que não sai aí. Vamos lá, continuando. Então o ADCT, normalmente você fala ADCT, você acaba até esquecendo aí o que é essa porcaria. Sabe que é transitória, mas não lembra que são atos das disposições constitucionais transitórias. Tá, lá no artigo 3º, então, do ADCT, ele vai trazer o que? Um procedimento simplificado que vai ocorrer apenas uma vez, 5 anos após a Constituição Federal, a promulgação da Constituição Federal. Então, apenas uma vez ocorrer, então, uma revisão, certo? Então, ela vai ser revisada, então, as emendas vão ser aprovadas pela maioria absoluta dos votos, numa sessão unicameral do Congresso Nacional e promulgada pela mesa do Congresso Nacional. Então ele vai dizer assim, lá embaixo, ó, a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados a promulgação da Constituição Federal pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Qual era a ideia aqui? Colocar a Constituição Federal em vigor, e por ser a primeira vez que você vai alterar a Constituição Federal, então espere 5 anos aí, veja que se precisa ser alterado, e aí vai ter uma forma mais branda, ainda apesar que seja aí pela maioria absoluta, ela vai ser mais simples que os 3/5 dos votos aí das duas casas, perfeito? Então uma sessão unicameral, então vai ser um processo aí diferenciado, mas vai acontecer, e já aconteceu apenas uma vez, não vai mais acontecer para essa Constituição Federal vigente aí, beleza? Então esse caso é o poder constituinte derivado revisor. Temos ainda o que? O poder constituinte derivado ou decorrente, perfeito? Quem é o decorrente? É a competência que tem dos Estados membros, certo? Então decorre então aí para os Estados membros elaborar as suas próprias constituições federais, perfeito? Então eles vão estar sujeitos a diversas limitações aí que vão estar previstas aí na Constituição Federal, perfeito? Então observa aí a Constituição Federal para
elaborar as constituições estaduais. O STF vai dizer que o entendimento majoritário atualmente é de que o poder constituinte derivado é exclusivo dos estados e do Distrito Federal e não se estende então aos municípios, às leis orgânicas municipais, certo? Não é o caso da lei orgânica do DF, são só dos municípios que não são alcançados, então é exclusivo poder constituinte derivado, certo? Ele vai ser exclusivo, esse aqui que é o decorrente, vai ser exclusivo dos estados membros, não são alcançados pelos municípios também. Quais são as características do poder constituinte derivado? Agora ele é um poder o que? Jurídico, porque não é político, porque agora integra o direito positivo, está presente no texto constitucional, vai observar aí a Constituição Federal. Ele é derivado, pois aure sua força, certo? Absorve aí sua força da autoridade do poder constituinte originário. Então ele é derivado, ele é subordinado, então ele encontra limitações aí pelas normas da Constituição Federal, que não pode contrariar aí a Constituição, portanto. Ele também é condicionado, perfeito? Pois o seu exercício deve obedecer às condições previstas ou estabelecidas aí no texto da Constituição Federal, ok? E por fim, ele pode sofrer controle de constitucionalidade, perfeito? Então, o poder constituinte derivado pode sofrer controle de constitucionalidade, exemplo como que ocorreu com a própria Constituição Federal aí, o artigo 39, ele está suspenso esse texto aí, porque ele foi foi solicitado declaração de inconstitucionalidade aí, está sendo analisado pelo STF, portanto, por enquanto ainda ele está suspenso. Então veja que é possível sofrer o próprio texto constitucional o controle de constitucionalidade, mas lembrar que esse controle não alcança aí as normas originárias da Constituição Federal. Beleza, meu povo? Seria isso. Vamos para as questões, as especificidades, casos que nós não verificamos aqui na teoria, a gente vai abordar nas questões. Não se preocupe, beleza? Um abração e fique com Deus.